Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. E nos próximos dias 26, 27 e 28 de junho, ocorre mais uma edição da Consulta Popular. Quem vai nos trazer mais informações é a presidente do Codevate, Cíntia Agostini. Bom dia, Cíntia, um prazer recebê-la novamente aqui. Bom dia, Fabiano, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui novamente conversando com os nossos ouvintes sobre um tema que, para nós, é muito caro quando a gente fala em processo de participação. Consulta Popular, né? Já tem um histórico aí de longa data, né? A população se mobilizando em torno de algumas prioridades que são elencadas, e desta vez não é diferente. Desta vez, assim como já aconteceu então nos últimos 2 anos, apenas uma proposta por eleitor, né? Pode ser escolhida. Exatamente. Vamos lá, né? Nós estamos de aniversário esse ano, a consulta faz 20 anos. 20 anos. E isso é um bom tempo, aliás, né? Perdura por muito tempo. E é um processo, e eu repito isso muitas vezes porque eu acho que é importante, que só o estado do Rio Grande do Sul faz. Os outros estados não fazem. Existem municípios no nosso país que até fazem consulta à população de orçamento, dinâmicas, né, de orçamentos de uma forma participativa e tem o nome que tiver. Mas no nosso caso, o estado do Rio Grande do Sul decidiu, né, ainda lá no final dos anos 90, fazer a consulta popular. Então, desde 98, este é um processo que o estado todo faz e parte do orçamento do estado é determinado na consulta à população. É claro que é uma pequena parte, se a gente olhar hoje, né, para o orçamento do estado, nós estamos falando de que os 80 milhões que para o próximo orçamento vão para a consulta popular, isso para o estado inteiro, é só 0,1% do orçamento. Se nós olharmos em termos de investimento, nós estamos falando possivelmente de 30%, 35% do investimento do estado. Por quê? Porque o investimento do estado hoje é muito baixo, em função daquilo que todos nós conhecemos da crise. E mais uma vez esse ano, a gente tem então a consulta popular. Nós iniciamos esse processo da consulta ainda em abril, aqui na nossa região, né? O debate dela, a gente termina uma e já começa a falar da outra, é assim que isso acontece. E lá numa audiência regional, existem critérios que são critérios estaduais e regras gerais para todos, e outras que são regras que nós determinamos aqui na região. Então nós definimos lá, naquele momento, as nossas regras da região, metodologia de trabalho, e a partir dali a gente fez 6 reuniões nas micro-regiões, trabalhando com os projetos, definindo quais seriam os projetos, elencando projetos possíveis. E a gente voltou agora no dia 13 de junho e compôs a cédula de votação, que é essa que vai estar à disposição da sociedade na próxima semana. Essa cédula tem 10 projetos, e destes 10 projetos, como você mesmo disseste, né, Fabiano, cada eleitor vota em um deles. O que nós definimos enquanto região? Que dos 10 projetos, os 4 mais votados, estes serão os eleitos. Como o Vale do Taquari para o próximo ano e no próximo orçamento vai receber 2,5 milhões no rateio dos recursos, nós determinamos enquanto critério regional que esses 2,5 milhões aprovam os 4 projetos e cada um deles recebe 1/4 do recurso. Ou seja, 630 mil mais ou menos, que tem aí 2,5 milhões e alguma coisa. Agora é o processo da votação. É isso que é a penúltima etapa ou a etapa mais importante, porque ao final depois a gente só faz um fechamento. É o momento da sociedade conseguir participar e ela contribuir para a decisão de onde a gente melhor vai aplicar esse recurso no próximo orçamento. Como será a forma de votação? Nós temos 3 formas de votação, né? Uma é um SMS, que a pessoa vai enviar para um número da consulta popular, vai colocar lá hashtag título de eleitor dela e o número do projeto. Então isso a gente está divulgando pelo nosso site, pelo nosso Face, nos meios de comunicação. A outra é o próprio site da consulta popular, que daí é consultapopular.org.br. Ela acessa o site, vai ter a informação e o pedido lá para ela cadastrar só o título dela, e ela consegue buscar o título vinculando ao site do Tribunal Eleitoral e fazer o voto dela. Importante, Fabiano, se eu moro aqui no Vale do Taquari, mas o meu título continua na região metropolitana, no Vale do Rio Pardo, a cédula que vai abrir para mim é dessas regiões. Cada região tem a sua cédula, cada região fez o seu processo. A busca é automática. É isso, pelo título, pelo domicílio eleitoral. E a terceira forma, né, falei do SMS, do site, é aquilo que a gente chama de voto offline. Nós vamos ter
mais de 200 operadores nos nossos municípios que vão estar usando um tablet, um celular, e nós baixamos um aplicativo. Nesse aplicativo a gente também consegue coletar o voto. A pessoa não precisa estar com o título em mãos, ela precisa ter um documento de identidade, porque ela vai assinar uma lista de presença naquele momento. Porque a gente consegue buscar daí pelo documento de identidade dela o título, e ela também vai conseguir votar. Ou seja, a partir das 7 horas do dia 26 até a meia-noite do dia 28, vão ter diversas formas e possibilidades, e aí ininterruptamente, porque eu posso chegar em casa e acessar o site, né, ou mandar um SMS, para que as pessoas possam votar e também aí participarem desse processo. As propostas, falar um pouquinho de cada uma delas. Nós temos aí 10 propostas diferentes. Nas áreas que são áreas mais conhecidas ou áreas que prioritariamente a região vota. Então, nós temos 3 propostas que envolvem a nossa agricultura familiar. Uma delas que a gente chama de um projeto da agricultura familiar mesmo, que o projeto é um projeto para a região toda, mas à medida que os municípios votarem nesse projeto, o recurso vai para o município. E aí pode conveniar com o município ou direto para o produtor, que a gente fala que é o financiamento que pode acontecer. E aí a tomada de decisão de onde investir vai acontecer lá. Se ele quer investir na fruticultura, na olericultura, na agroindústria, o recurso vai e aí o projeto é desenvolvido conforme as particularidades de cada produtor e de cada município. Um outro projeto de infraestrutura rural, que é na mesma linha, também atende a região como um todo, depois chega lá, vai investir numa rede de água, numa cisterna ou assim por diante, tá? O terceiro na agricultura é um vinculado daí sim à Secretaria de Agricultura, que é para investimento na destinação correta de resíduos da suinocultura. Também vai lá na ponta, só que aí na Secretaria de Agricultura convenia direto com o município. Então não é direto no produtor, mas o município compra os insumos para atender a mais produtores. Nós temos 2 projetos na área da segurança, um de vídeo monitoramento e um de reaparelhamento dos órgãos de segurança, que quem encaminhou esse projeto esse ano é o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, para estruturar essas 2 unidades, esses 2 órgãos de segurança. Nós temos um projeto na área da educação, que é para atender aí as nossas escolas estaduais de ensino médio. Um outro projeto que já há muitos anos tem se trabalhado, que é dos nossos hospitais, né, que é para atender aí com equipamentos, obras, reformas, os nossos hospitais, conforme o número de leitos SUS que estes possuem. Um projeto que esse foi discutido esse ano, que é vinculado à Secretaria de Obras Públicas, que é um projeto de saneamento, que a gente consegue fazer pequenas redes de saneamento, pequenas redes de esgotamento em comunidades, em pequenos bairros, e estruturas menores, até porque o recurso ele não é muito significativo. Um projeto que atende o tema da dependência química, então, para qualificação, tratamento, controle, e que olhe para o tema da dependência química, principalmente a promoção da paz com os nossos jovens. E o último deles, que fecha os 10 aqui, não é bem nessa ordem que eles estão na cédula, é um projeto para a regionalização do turismo, que pensa o nosso tema do turismo. Por óbvio, né, Fabiano, são 10 projetos que cada um de nós gostaria que todos eles recebessem recursos, né? Todos nós consideramos importante. E muito recurso para poder realmente dar conta destes projetos. No entanto, a gente sabe dos limites orçamentários, sabe dos limites das condições que a gente tem hoje, e o que a gente tem que tomar enquanto decisão na região, e aí o processo de mobilização é importante, são aqueles que são prioritários para o próximo orçamento. São aqueles que a gente consegue melhor dar conta, né, com 630 mil reais. Onde é que melhor a gente consegue investir? Nós temos o histórico que com pequenos investimentos em alguns setores, por exemplo, das nossas agroindústrias, a gente consegue aí repercutir, gerar emprego e renda, formalizar elas e estruturar. Então, são esses projetos, de uma forma geral, aqui eu só exemplifiquei um, que nós temos que pensar e aí cada eleitor pode ter a oportunidade de votar e decidir onde é que acha que é melhor aplicar o recurso. Então serão 3 dias que estarão disponíveis aí para esses votos. Isso, então. A partir das 7 horas do dia 26 até a meia-noite do dia 28, então 3 dias. Vai ter muitas urnas, muitos locais nos diferentes municípios, as entidades estão mobilizadas, os municípios estão mobilizados, e a possibilidade de cada um de nós autonomamente fazer esse voto. Tá certo, o site então é www.consultapopular.rs.gov.br. E aí tem também aplicativo offline aí que estarão disponíveis, né, e a votação por SMS também
então para o número 27902 e a sequência RS Voto, hashtag, título de eleitor, número então, né? E o número da proposta. Isso, daí o após. número que daí são das 10, ela tem que colocar o número da proposta. Tá certo, então sistema de votação facílimo, né? E as entidades com certeza estarão trabalhando na divulgação para que consigam o máximo de número de votos possíveis, né, dentro da sua proposta, então. A gente sempre tem dito, né, Fabiano, que para nós esse processo é um processo pedagógico, não é por nada que ele tem 20 anos. A possibilidade de nós regionalizar um pouco de recurso do Estado e decidir onde melhor se encaixa esse dinheiro que vem para o Vale do Taquari. Aproveitando, só falando de recursos, a gente teve às vezes períodos aí em que o governo não conseguia cumprir esse orçamento. Agora já nos últimos anos tem-se aí, digamos, 100% de investimento realmente naquilo que foi aprovado. A gente chama isso de passivo, né? Existe ainda, e nós temos aí historicamente 40% talvez que não tenha sido cumprido, né, Fabiano? Nos últimos anos, e prioritariamente nesse governo, nós de novo reduzimos o valor da consulta, porque nós fechamos o último ano do governo anterior com 165 milhões para consulta, nós baixamos para 50 e agora chegamos em 80, então quer dizer, a gente reduziu para justamente cumprir orçamentariamente. Então o que é votado num ano deve ser cumprido no ano seguinte. Claro que tinha problemas, e a gente vai otimizar e vai melhorando o processo de metodologia, de cumprimento dos recursos. Isso não é simples, mas sim, nesses últimos anos, tudo que foi votado em 2015 foi aplicado em 2016, tudo que foi votado em 2016 foi aplicado em 2017 e 2017 está sendo aplicado agora em 2018. Isso dá credibilidade para o processo, isso faz nós cumprirmos efetivamente aí aquilo que a gente se propõe, e é para isso que serve a consulta popular, né? Para a gente ter um investimento no orçamento do ano seguinte nas nossas regiões. Muito bem, fica o convite então para a população, dias 26, 27 e 28 então, votarem aí na consulta popular, eleger uma prioridade então, cada município tem de repente dentro da sua preferência, né? Exatamente. Saúde, segurança, agricultura, podem escolher à vontade, votem então e participem, né? Exerça seu direito aí do voto, né? Exatamente, porque, né, a gente imagina que a participação ela está restrita aos processos eleitorais. Esta é uma forma da gente participar e também está contribuindo aí com as nossas regiões. Tá certo. Cíntia, permita-me a sua participação aqui para falarmos rapidinho de 386. Ok. Divulgava ainda essa semana a questão de pedágios, Sim. Né? Está em fase final de negociação. É isso, a gente, inclusive, ontem ainda eu conversei com a NTT sobre o tema e nós estamos bastante envolvidos com isso. E eu dizia já em momentos anteriores aqui para os nossos ouvintes da Rádio Tirol, né? O processo ficou no TCU, no Tribunal de Contas da União, desde o final do ano passado, e eles nos afirmaram que liberariam por volta de maio, e foi o que realmente aconteceu. O relatório do Tribunal de Contas da União tem 170 páginas, né, várias recomendações que foram acatadas pela Agência Nacional de Transportes, e agora o governo decidiu sim lançar o edital. O que eu recebi de informação? Isso está na Procuradoria da Agência Nacional, e à medida que a Procuradoria liberar, eles vão lançar o edital. É claro que tem que ver sim se vão ter empresas interessadas. A informação que a gente tem muito clara é que tem pelo menos 3 fazendo o projeto executivo já. 5 que foram conversar, mas 3 estão fazendo o projeto executivo. Então, a priori, tem sim grupos interessados. E à medida que o governo decide, vai lançar o edital, nós temos que tentar trabalhar pelo melhor edital possível. Nas revisões do TCU tem algumas alterações, né? Por exemplo, o prazo de renovação do contrato que lá atrás estava previsto 30 mais 30 anos, agora pode ser no máximo 10 anos. Não podem ser incluídas obras nos primeiros 5 anos e nos últimos 5 do contrato, dos 30 anos de concessão, e só podem ser incluídas nas revisões quinquenais. Então tem que cumprir o plano de obras. O plano de obras prevê que a partir do 3º ano a gente começa a duplicação de Lajeado, sentido Lajeado Marques de Souza, e a partir dali vai até o 12º, até Carazinho, depois retoma na Freeway e no trecho Tabaí-Canoas, e a tarifa teto veio para R$ 6,99. E aí o nosso ouvinte vai lembrar que quando nós começamos essa discussão lá em janeiro do ano passado, a tarifa teto, nos mesmos patamares ali em Paverama, Fazenda Vila Nova, que é onde é que vai ficar a praça agora, Paverama, estava em R$ 13,54. Nossa. É uma mudança bastante significativa. Claro que tinha uma diferença de quilometragem, mas nós estamos falando de uma tarifa quilométrica que melhorou bastante na discussão. Também tem que salientar aqui para o nosso ouvinte, esse R$ 6,99 é
onde é que está todos os cálculos de todas as obras da concessão de setembro de 2016. O que vai acontecer no processo de licitação? A tarifa baixa e depois, quando ser implantado, ela aumenta de novo. Então nós temos que ter esse cuidado. O 6,99 é o parâmetro, que antes era o 7,48 antes de ir para o tribunal, que era os 13 e pouco que eu comentava aqui. Nós temos que ficar atentos a isso também. Ao fim e ao cabo, se tudo der certo na perspectiva do governo e da decisão do governo, se faz o processo de licitação, 3 meses mais ou menos, que é quando acontece, e aí já tem a contratação da nova empresa, e eles têm até um ano e meio para instalar as praças de pedágio nas nossas rodovias. No trecho que compreende toda a BR-386, quantas praças estão previstas? 4 praças. 4 praças. São 473 quilômetros a concessão toda, uma praça na 101, 2 na 290, que é ali na Freeway, e 4 aqui na 386, que é o maior trecho. São 265 quilômetros de duplicação que acontecem aqui na 386. Então é uma praça em Montenegro, uma em Paverama, uma em Fontoura Xavier e uma em Vitor Greff, que é logo depois ali de Tio Hugo. Estas 4 praças, ou as 7, dá uma média de uma praça a cada 62 quilômetros. Esta é a média que a gente tem. Para o nosso ouvinte ter uma ideia e ter um parâmetro, né? Nós estamos falando de uma tarifa quilométrica, ou seja, o preço do quilômetro de 10 centavos. Estou falando de veículo leve, né? A tarifa dos 6,99. Hoje, as praças que a gente tem das rodovias estaduais, da EGR, né? Que é Cruzeiro, Encantado, Boa Vista, aqui no nosso entorno, a tarifa quilométrica é 30 centavos. É 3 vezes esse valor. Claro que é outro fluxo de veículos, etc e tal, mas nós estamos falando aí de uma diferença de 10 centavos de tarifa quilométrica para 30. Por óbvio, né, Fabiano, ninguém individualmente gostaria de pagar pedágio. A gente sabe, e o Rio Grande do Sul tem um trauma muito grande desse processo. O que nós fizemos, né, e o que a sociedade tentou fazer? À medida que se decide fazer a concessão, nós temos que trabalhar no melhor projeto possível para a sociedade. E nós não temos dúvida de que, como ele entrou em janeiro do ano passado e ele está saindo agora, ele é outro projeto. Porque teve muita briga, teve muita reunião, teve muita audiência, teve muito trabalho para fazer ele ficar melhor, né, para todos nós. As possibilidades que a gente tem hoje de duplicação da 386 são bastante restritas, né? Nós estamos falando de uma concessão de 30 anos com quase 15 bilhões de investimentos. E que sim, aberta a capital estrangeiro nesse momento, e tem 2 grupos, desses 3 que estão fazendo projeto executivo, 2 pelo menos são grupos estrangeiros hoje. Muito bem, então, vamos aguardar, não será de hoje para amanhã, não, né? Mas não. o processo está encaminhado. Da parte da União, sim, pode ser que não haja interessados, né? A gente está entrando num período bastante conturbado do Brasil. Então, tudo isso pode fazer com que o processo não aconteça, mas a tomada de decisão na União hoje é de que sim aconteça, mas claro, vai levar um tempinho aí. Se realmente acontecer, esse tempo não é tão longo, nós estamos falando de, sei lá, 1 ano e meio, 2, para a gente ter aí cobrança. O contrato de 10 anos, prorrogável uma vez? 30 anos. 30 anos e prorrogável por mais 5 ou até 10 no limite. Ah, tá certo. 30, então. na pior não, 30 na hipótese mais distante, 40 anos de contrato. 40 anos no máximo, então. Mais alguma informação, Cíntia, por favor, fique à vontade. Por essa semana, acho que é isso, né? Tá certo. Um convite muito especial a todos para votarem na semana que vem na consulta popular, né? Um pedido para que as pessoas participem e alegando, sim, a oportunidade de todos participarmos. E, por óbvio, quando a gente tiver informação nova sobre qualquer um desses temas, a gente volta aqui conversar com o nosso ouvinte da Tirol. Tá certo. Então, 10 opções, né? 10 propostas, vote em apenas uma, né? Uma proposta, então, por eleitor. Faça o seu papel, exerça o seu poder de voto e contribua, então, para a nossa sociedade. Obrigado pela participação e um bom dia, claro. A gente que agradece, um bom dia, um bom restinho de semana a todos nós. Sempre convidado. Muito obrigado.